também faço parte do CRELIG e sou orientado pela professora Silvia, e eu sou do programa de pós-graduação em Sociologia Política da UENF, em Campos dos Goytacazes. E para mim é uma alegria muito grande poder fazer parte aqui dessa noite, uma vez que a gente acaba misturando vários afetos e sentimentos em relação à questão de pesquisa e questão também de que nós falamos isso a partir da nossa própria casa, né? E do local do isolamento, e a gente acaba se ouvindo muito, falando muito com a gente, discutindo muito com a gente, e eu acredito que espaços como esse é o momento da gente também falar com outros e ouvir a análise de outros, questões de outros acerca das nossas pesquisas. E essa noite a gente vai estar ouvindo dois pesquisadores e observando como a ética protestante e evangélica ela é observada em diferentes níveis, seja ela através de uma comunidade luterana em Nova Friburgo, vai ser a primeira apresentação aqui, com essa comunidade, com as suas relações, né, intrínsecas com a economia, com a educação e outras esferas também desse município. E bem como o nível institucional também do setor legislativo, que é a Frente Parlamentar Evangélica, que é a segunda apresentação que a gente vai ter nessa noite. E essa Frente Parlamentar Evangélica que carrega pautas que se inclinam cada vez mais para a questão do comportamento e também para a questão da moralidade, temas que abarquem essa questão. E isso com interesses também de reagir a algumas mudanças sociais em setores como a educação e a economia. Bem, dito isso, a primeira pessoa o primeiro pesquisador, né, que vai trazer aqui para nós alguns dados a respeito da sua pesquisa é o Bernardo Brito Guerra. Ele é doutorando em Ciências Sociais pela UERJ, e ele foi pesquisador do ISER, secretário editorial da revista Religião e Sociedade, e é membro do grupo de estudos do cristianismo desde 2010. Ele vai abordar essa ética protestante que ocorre desde o século XIX, né, no município de Nova Friburgo, fica na região serrana do estado do Rio de Janeiro, e a partir dessa relação com a sociedade em níveis não apenas religiosos, mas em nível também político, educacional, econômico, e baseado nas teorias weberianas da ética protestante, com o espírito do capitalismo, ele procura na sua pesquisa demonstrar que tanto no início da colonização, com toda a dedicação do pastor daquela comunidade, pastor luterano, para garantir educação para os colonos, com o rigor também com o qual as indústrias se colocavam em relação à disciplina do trabalho, da educação e também da formação dos trabalhadores e também dos seus filhos. A segunda pesquisa que nós teremos aqui para ouvir fala sobre a Igreja Frente Parlamentar Evangélica, e a pesquisadora que trabalha essa temática é a Michele Posmoser, que é graduada em Comunicação Social pela UFES, mestra em Ciências Sociais pela UFES também, ela é doutoranda pelo programa de pós-graduação em Sociologia Política aqui pela UENF, e ela também integra o CRELIG. E a sua pesquisa, portanto, tem um foco na atual legislatura,
e com destaque nas ações executadas por essa frente parlamentar evangélica no ano de 2019, na gestão do pastor Silas Câmara. E a pesquisa dela, portanto, busca mostrar que, segundo essa frente parlamentar evangélica, ela mostra, a partir da sua atuação nas redes sociais, algumas bandeiras que estão no campo também da pauta moral, comportamental, dos costumes, e com o lançamento, por exemplo, do Manifesto à Nação, chamado Brasil para os Brasileiros, em outubro de 2018, essa frente parlamentar evangélica dá indícios, segundo a sua pesquisa, de que ela quer ser reconhecida para além da sua ética cristã, mas na medida também que propõe as pautas na atuação do campo da economia e da educação. Bom, como nós vamos, portanto, articular essa sala? Cada pesquisador terá 20 minutos para a exposição da sua pesquisa e, em seguida, nós abriremos para que os demais participantes daqui possam trazer as suas perguntas. E eu gostaria de fazer um apelo a todos que estão acompanhando, que as perguntas, se possível, vocês possam colocar aqui escritas, porque eu já vou elencando, separando, para que a gente possa otimizar o tempo. Ok? Bom, eu agradeço desde já a presença de todos e todas. Nós vamos iniciar, portanto, com a pesquisa do Bernardo Brito Guerra. Então, Bernardo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade de estar com a gente. Você, portanto, tem os seus 20 minutos. Obrigado. Obrigado, Nelson. Todos me ouvem? Ok, ouvimos. Tá. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, pela oportunidade do convite, do CRELIG, do Grupo de Estudos do Cristianismo. Eu vou apresentar a minha pesquisa de doutorado, que, na verdade, foi uma mudança de objeto de estudo por conta da minha mudança de cidade, enfim. E essa pesquisa eu conduzo a partir da tese, o principal motivo teórico que me levou a pesquisar isso foi a tese weberiana, como o Nelson apresentou, da influência de uma ética protestante para o desenvolvimento do capitalismo. E conhecendo a cidade, que eu moro aqui há 2 anos, Nova Friburgo, eu descobri que aqui existe a primeira comunidade luterana da América Latina, que foi fundada em 3 de maio de 1824, com a vinda dos primeiros imigrantes alemães. E eu comecei a me interessar pelo tema, fui conhecendo mais um pouco da história, lendo, e se tornou objeto da minha pesquisa. Nova Friburgo, ela é fundada no início do século XIX, 1818, com a vinda dos 100 famílias de imigrantes suíços. A maior parte do cantão de Friburgo, e daí o nome da cidade. Entretanto, por decorrência de vários fatores, principalmente pelo fato de que a instalação desses colonos suíços foi feita de uma forma não se preocuparam muito com a instalação deles. Eles foram colocados em terras pouco férteis, eles vieram para ocupar terras da fazenda do Morro Queimado, que foi comprada pelo inspetor de assuntos relativos à colônia, o Monsenhor Miranda. Após denúncias como apontam os historiadores, denúncias de um valor superfaturado dessa obra, dessa compra, os imigrantes meio que foram se dispersando, foram para outras regiões, para a região de Cantagalo, que fica mais também na região fluminense, ou para regiões de Minas Gerais em busca de terras mais férteis. E após meio que o fracasso dessa tentativa de colonização no início do século,
XIX, em 1820, na década de 20, 1823, há uma nova tentativa de colonização com a vinda de imigrantes alemães para Nova Friburgo, que na verdade foi uma negociação entre o governo de Dom Pedro e o responsável pela vinda dos colonos, Major Schiffer, que na tentativa de trazer a ideia originária era trazer soldados para formar um exército para proteger o Império recém-formado. Né? Se a gente lembrar, a Constituição do Império também é da data de 1824, onde estava o Império em formação. E a partir dessa data, a ideia de trazer imigrantes europeus, a ideia original, segundo os documentos apontam, era trazer imigrantes do Don, do Ural, regiões da Rússia. Mas, sim, por outros motivos, trouxeram imigrantes alemães, que acabaram sendo instalados em Nova Friburgo. Nessa primeira leva de imigrantes que veio no navio Argos, que saiu da Alemanha em maio de 1823, e 6 meses depois chega no Rio de Janeiro, veio nesse navio, vieram várias famílias, eu não lembro o número ao certo de cabeça, mas nesse navio veio também o pastor luterano Friedrich Oswald Sauerbrunn, que era o líder religioso dessa comunidade, lembrando que ele não era um pastor luterano, era um pastor reformado, mas que atendeu a comunidade luterana durante várias décadas. E eles chegam a Nova Friburgo em 3 de maio de 1824, que também é considerada a data da fundação da comunidade evangélica da cidade luterana. Nessa primeira etapa da pesquisa, eu me deparei com assim, uma situação ambígua, paradoxal, pelo fato de, no tempo do Império, né, conforme a Constituição de 1824, o catolicismo ainda era a religião oficial do Estado. Entretanto, o pastor Sauerbrunn, ele tinha um contrato que ele receberia o mesmo valor pago aos padres, aos curas do Império. Então ele foi o primeiro pastor pago pelo Império, um pastor protestante que recebia um salário do Império. E nesse momento há algumas tensões, principalmente entre os membros da comunidade luterana, os alemães, e representados pela figura do pastor, com a autoridade colonial, que era o abade Joy, eu não sei pronunciar o nome dele é certo, que haviam tensões pelo fato de alguns casos marcantes, emblemáticos que eu encontrei nos documentos históricos, que foram determinados casamentos, um casamento, depois eu vou mostrar o documento, que eu não consegui fazer o download porque ele é protegido. O casamento do Karl Zinner com Clara Heyer. A Clara havia uma tensão pelo fato de ela ser uma suíça, né, que veio na primeira leva dos imigrantes, que era casada com um católico ou amigada, não lembro bem os documentos. E deixa eu abrir aqui, só mostrar alguns documentos, porque ele é protegido. Eu não consegui fazer o download dele e a instituição está fechada por conta da pandemia. Isso são os livros de arquivos da igreja, são anotações do pastor. Esse aqui é o do casamento do Karl Zinner, está um pouco ruim o documento. Havia essa tensão, né, ele casar alguns membros que teriam abjurado da religião protestante. Os suíços, a maioria eram reformados, tinha alguns luteranos também, alguns calvinistas, e casou com um alemão. Karl Zinner era um alemão luterano. E havia tensões por meio de cartas, na documentação de denúncias do abade, do padre católico, e o pastor se defendia com argumentos
tanto teológicos como até mesmo legais, dizendo que ele estava no direito, exercendo o direito dele de ser pastor, de atender a comunidade dele. Outro dado, esse aqui, que é o registro de nascimento do filho dele. Qual que é? Esse. Vocês estão vendo esse documento? Não. Não aparece? Ah, peraí. Não, Bernardo. Não está aparecendo. Você iniciou a Agora apresentação? apareceu? Agora sim. Tá, esses documentos são os livros de arquivo da igreja. Até agradecer desculpa só, a presença do pastor da comunidade luterana está presente, o pastor Gerson. Muito obrigado pela presença. Esses livros são digitalizados no arquivo público, numa fundação do arquivo público da cidade de Nova Friburgo. Eu salvei no Google Drive, mas eu não consigo nem fazer o print da tela para fazer um documento de imagem. E a instituição está fechada. Essas são anotações do pastor da época. Outro evento muito marcante, que também o filho do pastor nasce na Vinda, ainda em alto mar, o Peter Leopold. E ele falece meses depois da chegada em Nova Friburgo. E há toda uma tensão para enterrar esse bebê, essa criança, pelo fato de ele ser protestante. Você só vê cemitério católico. Então ele é autorizado, né? Ele consegue sepultar o filho dele num terreno que hoje é o cemitério luterano da cidade. Né? O filho dele falece em novembro de 23. E de 6 de junho de 20... Não, desculpa. Em 1824 que ele falece. Ele nasce em novembro de 23. Os documentos são muito ruins de ler, a letra dele não é fácil. E também alguns sepultamentos que ele faz, ou alguns batismos, que geram muita tensão entre o abade, o cura católico da cidade, e o pastor. E outro fato curioso, que quem media, ao mesmo tempo que está mediando essa tensão, essa disputa, é o Monsenhor Miranda, que também era um padre, que era o responsável pela colônia. E passando não sei quanto tempo eu tenho, Nelson. Oi, 10 minutos. Tá, então eu vou passar para outra que também tem mais assunto. Essa seria a primeira etapa da minha pesquisa, né, a parte da vinda dos imigrantes e essas tensões entre a administração e a presença dos luteranos. Há também algumas outras tensões mas é numa ordem mais institucional, entre alguns suíços remanescentes da primeira leva e o pastor, por conta de questões teológicas, pelo fato dele atender. Tem um pesquisador, o Ronald Fluke, que se debruçou sobre as cartas, as denúncias de suíços, questionando a autoridade do pastor e exigindo a vinda de um outro pastor calvinista, um reformado, para atender a comunidade. São tensões intra-religiosas e interreligiosas nesse momento. Um segundo momento que talvez seja o marco o apogeu da comunidade luterana em Nova Friburgo foi no início do século XX, em 1900 primeira década do século XX, primeira e segunda década, com a instalação das primeiras grandes fábricas da cidade. Eu vou modificar aqui. Vocês estão vendo aqui as imagens? Deixa eu voltar para o início. Há uma... Ai, o computador não ajuda. Aqui são as imagens. Vocês estão vendo? Desculpa. Sim, estamos vendo. Tá, então esse é o pastor Zauerbron, aqui um selo comemorando os 100 anos da comunidade, a igreja, o primeiro prédio, o primeiro templo. Esse é o templo da igreja na década de 60. A igreja atualmente, o interior da igreja, o culto. Esse é um culto realizado no dia de finados no cemitério luterano.
Bom, a segunda etapa da pesquisa, que é o que me motivou, é o tema central dela, com a vinda dos primeiros industriais, grandes industriais para a cidade, que, coincidentemente, os três principais donos das grandes fábricas eram alemães e luteranos, né? Esse, no caso, que aparece aí, é o Julius Arp, o fundador da fábrica de rendas Arp, em Nova Friburgo. Ele é interessante porque a vinda dele coincide com uma aliança desse empresário alemão, que seria um self-made man, né, um investidor, com a aliança com um setor político na cidade que se opunha a... Era um grupo de oposição ligado a valores republicanistas, à ideia de desenvolvimento, que se opunha principalmente à oligarquia local, aos fazendeiros. E a vinda dele marca essa é a usina Hans. Em 1911 ele consegue a concessão da usina elétrica da cidade, que é o fator fundamental para instalar a fábrica dele. Essa aqui é outra imagem da empresa de eletricidade. Essa aqui é a casa dele na sede da fábrica, a fábrica de rendas. Que a concessão, ele se alia a esse grupo político, que era liderado pelo político Galdino do Vale Filho, que foi prefeito da cidade, jornalista, e que vencem as disputas políticas que atendem aos interesses do empresariado, do empresário Arp, que no caso instala sua fábrica e ele, algumas imagens da fábrica, e ele convence outros alemães luteranos como ele a virem para Nova Friburgo e instalarem suas fábricas e modifica totalmente a cidade que era um mero... atendia principalmente as cidades da região, era um destino bucólico, passa a se tornar um polo industrial regional muito importante. A vinda desses alemães, ela vai modificar física e social e economicamente a cidade, né? E o que eu fui buscar conhecer nessa pesquisa é assim, ao mesmo tempo, né, de todo esse desenvolvimento, a presença do fator da religião deles, né, do luteranismo. E lembrando das teses de Weber, de uma ética protestante, apesar de Weber mencionar muito mais o calvinismo do que o luteranismo, né, que proporcionaria valores éticos que seriam fundamentais para alavancar o desenvolvimento capitalista, principalmente em oposição aos valores tradicionais, do catolicismo. A presença luterana, toda a ética de trabalho, de formação, de educação, que é muito, muito presente, muito marcada dentro da tese do luteranismo, da teologia luterana, é presente também, né, na atuação desses industriais, fundando escolas, né, e o espaço de desenvolvimento tem as casas. Esse é outro industrial que eu consegui imagens, ainda a pesquisa está em andamento, que é o Carl Siemens, que é o fundador da fábrica de rendas Filó. Seria a fábrica que também tinha escolas, casas para os funcionários. E quanto tempo eu tenho, Nelson? Desculpa. 5 minutos? Tá, eu vou tentar concluir. Então, a presença desses alemães, desses imigrantes luteranos, foi fundamental para o desenvolvimento da cidade. E há vários, né, em pesquisa de campo, né, eu tive oportunidade, o pastor da comunidade, o pastor Gerson, ele me possibilitou ter contato com a comunidade luterana também. As primeiras informações que eu obtive foi com ele, de que a presidência da igreja, da comunidade, era dividida entre os industriais. Então, eles tinham a presença religiosa estava constante, né, no cotidiano da cidade, principalmente com a vinda deles. Houve um episódio também com a Primeira Guerra Mundial. Diversos prisioneiros alemães foram instalados em Nova Friburgo, um acampamento perto do sanatório naval, esse que aparece aí. E os industriais absorveram essa mão de obra, eram muito
a maior parte deles eram membros de marinha mercante, né, prisioneiros de guerra, e foram chamados a trabalhar por conta do conhecimento técnico, né, que eles possuíam, que era um diferencial. E disso surgem várias tensões, né, pelo fato de, né, muitos trabalhadores da época questionavam a primazia dada, os benefícios que os trabalhadores alemães tinham em relação aos brasileiros. Há outras questões políticas que marcam, né, tanto esse apogeu como o início de um declínio da presença alemã na cidade, pelo fato de, ao ingresso das guerras, tanto Primeira quanto Segunda Guerra Mundial, o Brasil é inimigo da Alemanha, e a presença alemã seria, né, você passa a ter né, os alavancadores do desenvolvimento agora são seus inimigos. Então, há toda uma construção social, que foi a criação do mito da Suíça brasileira, que dá uma certa invisibilidade a esses imigrantes alemães, e para tentar meio que se distanciar dessa presença alemã na cidade, por conta da entrada nas guerras. Há vários fatos curiosos, como, né, assim, você pega jornais da época, a exaltação ao desenvolvimento nazista, por exemplo, ainda não cheguei nessa etapa da pesquisa, de desenvolver textos, mas há uma criação de uma ideia de Suíça brasileira, tentando vincular um passado, né, o passado suíço, sabendo-se, né, hoje é claro que a presença suíça foi muito menos relevante do que se tem como a história oficial da cidade, né, da Suíça brasileira, de uma terra livre, que ao mesmo tempo invisibiliza a presença escrava na região. Até o próprio pastor tinha escravos, o pastor Sauerbrunn, né, os imigrantes tinham escravos também. Então tenta se criar, no início do século, né, nas primeiras décadas, essa imagem de Suíça brasileira para tentar se distanciar dessa presença alemã. E isso fica muito marcado. Até hoje a cidade é conhecida como Suíça brasileira, tem a Casa Suíça, eventos homenageando a presença suíça, apesar ter sido colonizada por diversos povos diferentes e tudo. E, assim, falando um pouco de pesquisa, assim, eu, né, tô me debruçando muito em questão de documentos, né, e, assim, não só como meros registros, né, burocráticos, mas de que forma principalmente as cartas, né, as tensões envolvendo o pastor podem constituir, hierarquizar, separar, criar relações entre as pessoas, é muito marcante. E ao mesmo tempo, de notar essa presença, a presença de protestantes, né, dos valores protestantes, luteranos especificamente, como que eles influenciaram, né, todo um pensamento, uma forma de atuação, né, por meio desses empresários, que possibilitou o desenvolvimento da cidade, de como isso está relacionado e como isso se fez presente no Brasil. Acho que é mais ou menos isso. Obrigado. Obrigado você, Bernardo. Nós vamos passar diretamente para Michele, e ela também terá os seus 20 minutos. Eu gostaria apenas de lembrar a todos os que estão participando aqui dessa sala, que se quiserem fazer alguma pergunta já ao Bernardo, você possa colocar já escrito também, ou enquanto a Michele estiver falando, você quiser, a partir de algum detalhe, escrever a sua questão, a sua pergunta, ou alguma sugestão, porque eu já vou iniciar aqui a organização, né, sistematizar melhor as questões. Tá? Parabéns, Bernardo. Obrigado. Michele, então, você então tem a palavra. Boa noite a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouquinho da minha pesquisa de doutorado. E o que eu vou apresentar hoje para vocês é um pouco do que eu tenho observado em relação à atuação da Frente Parlamentar Evangélica
nessa atual legislatura, só que a minha pesquisa de tese, ela vai um pouco mais a fundo, porque eu quero compreender a atuação da Frente Parlamentar Evangélica desde quando ela foi criada, que foi no ano de 2003, até inicialmente o ano de 2020. Esse é o período que eu delimitei até o momento para fazer a análise, né, da minha pesquisa. E como eu ainda estou no começo, né, eu estou no segundo ano do doutorado, acabei de defender meu projeto de pesquisa, então a minha pesquisa de campo eu ainda não iniciei. Então, os dados que eu vou apresentar aqui, né, são dados que ainda estão em construção, é um pouco do que eu venho observando, mas eu acredito que é muito importante esse debate, mesmo que seja num momento incipiente da minha pesquisa, porque eu posso amadurecer aqui com vocês e a partir do debate pode me incitar questões, né, importantes aí no meu processo de investigação. Eu vou compartilhar também uma apresentação que eu fiz para poder me situar e para não me perder no tempo. Vocês estão conseguindo ver certinho? Estamos, está aparecendo para gente. Beleza. Eu sou orientanda da professora Silvia Fernandes, né? Estou no programa de pós-graduação em Sociologia Política da UENF, e o que eu vou apresentar para vocês, como eu já disse, é um pouco da atual Frente Parlamentar Evangélica, né, que foi eleita no ano de 2018. E um breve histórico, né, da FPE. A FPE, antes era chamada, né, antes da existência de uma frente parlamentar, esse grupo de parlamentares era denominado Bancada Evangélica, desde 86, e em 2003 houve essa transição de bancada para Frente Parlamentar Evangélica. Só que a FPE, ela só foi formalizada em 2015, e isso de acordo com informações do assessor de comunicação atual da FPE, que é o pastor Raul Ferreira. Eu falei com ele por telefone, ele me passou essas informações, e segundo ele, em 2018, que a FPE ela passa a existir, de fato, como pessoa jurídica. Então, a partir de então, a gente observa que a FPE ela vem ganhando uma força institucional e uma presença, né, nos últimos anos. Ela vem se fortalecendo no cenário institucional. E quando a gente entra lá no site da Câmara dos Deputados, na página da Frente Parlamentar Evangélica, o requerimento 1051 aponta que existem 195 deputados federais e 8 senadores arrolados como membros da FPE. Só que em entrevistas, sempre do pastor Silas Câmara, que é o atual presidente, ele sempre falava assim, que nós temos quase 130 parlamentares, e eu fiquei nessa dúvida, então eu liguei para o gabinete da FPE essa semana passada, e eles me passaram o telefone do pastor Raul Ferreira, e ele me confirmou que, efetivamente, esses 195 deputados federais, né, e 8 senadores, eles fazem parte da FPE, estão lá porque simpatizam com as bandeiras. No entanto, desse montante, apenas 95%, aliás, são deputados federais evangélicos e 11 senadores, que são evangélicos e são ativos ali, participam das reuniões. O restante é porque simpatiza com as bandeiras, né? E isso mostra o poder de articulação da Frente Parlamentar Evangélica. Inclusive, essa questão já foi até tema de uma reportagem de janeiro desse ano, de que os evangélicos, eles são menos da metade da Frente Evangélica na Câmara. No entanto, na hora de votarem nos projetos, de se articularem, as bandeiras que são levantadas, elas são muito
semelhantes às bandeiras também que deputados católicos, espíritas de outras religiões e também de sem religião apoiam. E o perfil desses parlamentares evangélicos com relação à situação, né, na última legislatura, a gente observa que 36% deles foram reeleitos e 64% foram eleitos. Então, a gente vê que houve uma renovação a partir dessa 56ª legislatura, né? E aí é interessante a gente observar se vai mudar também, né, o perfil da atuação legislativa da Frente Parlamentar Evangélica a partir dessa renovação, né? E com relação às igrejas, são cerca de 30 denominações que fazem parte entre as igrejas, né, dos parlamentares da FPE, só que as predominantes, as que respondem por quase 70%, são a Assembleia de Deus, a Batista, a Universal do Reino de Deus e a Presbiteriana. E as outras ficam em torno aí de 30%. Com relação à distribuição dos partidos, é interessante também a gente analisar que a maioria, como a gente observa, né, a maioria dos partidos, eles são partidos que tendem mais à direita, né, a gente vê que os republicanos e o PSL, o PP, que são partidos mais conhecidos como de direita no Brasil, centro-direita, direita, são a maioria, e, inclusive, o pastor Raul Ferreira, ele conversou comigo e ele disse que a FPE, ela não é linear no seu posicionamento ideológico, né, existem embates ali políticos com relação à ideologia partidária, no entanto, ele considera como uma predominância de centro-direita, né, que é o que eu pretendo investigar na minha pesquisa, só que eu pretendo investigar não a partir dos partidos, mas sim a partir da atuação legislativa, né, ver como que esses parlamentares, eles votam os projetos, né, como que são feitas essas proposições, né, e se essas proposições, elas tendem mais à direita ou à esquerda, né, ou ao centro. E algo que é muito interessante, assim, da gente observar, que foi lançado pela Frente Parlamentar Evangélica, foi o Manifesto à Nação Brasil para os Brasileiros, que foi lançado em 2018. Esse manifesto é um documento de 60 páginas, em que a FPE, ela propõe uma agenda para um novo Brasil, né? E esse documento, ele é a base da atuação da Frente Parlamentar Evangélica para os anos de 2019 a 2023, dessa atual legislatura. E ele é fundado em 4 eixos, que é a modernização do Estado, primeiro, segurança jurídica, segurança fiscal e revolução na educação. E, inclusive, nesse documento, se vocês pararem para ler esse documento, tem até um trecho que eu separei aqui para ler para vocês, e consta o seguinte, que, de fato, para além da pauta moral tradicional, tradicionalmente por nós defendida, de preservação dos valores cristãos e da família, compreendemos que é chegada a hora de darmos uma contribuição maior à sociedade, a qual seja consentânea aos mais de 45 milhões de eleitores brasileiros que professam a fé evangélica. Então, aqui, a gente já vê um indício de que a Frente Parlamentar Evangélica, ela tem um projeto, e se ela tem um projeto, isso eu vou investigar, né, mas é uma hipótese, um projeto de atuar mais junto ao governo, para além das pautas dos costumes e da pauta moral. E nesse documento, por exemplo, no eixo da modernização, a FPE, ela critica que o Estado é excessivamente intervencionista, né, que a sua estrutura é grande demais, propõe uma redução de ministérios, o que foi feito no governo,
coloca a visão de que o Estado ele deve servir o cidadão, as empresas e as organizações, propõe também simplificar a máquina administrativa, tem uma proposta, essa proposta, por exemplo, de enxugamento dos ministérios, né, ela vai muito ao encontro do que a gente vê, do que é da política adotada no governo Bolsonaro, porque é uma proposta de instituir a pasta de direitos humanos, colocá-la como braço no Ministério da Justiça, extinguir o Ministério do Meio Ambiente e da Agricultura, colocando essas pastas como extensão do Ministério do Agronegócio e juntarem um só o Ministério da Educação, da Cultura, do Desporto, da Ciência e Tecnologia. Também prega uma mão de obra terceirizada no serviço público, tendo em vistas, entre aspas, como está na página 9, a modernização das leis trabalhistas. Então, a gente pode observar que a FPE ela tem uma proposta de agenda que vai muito ao encontro da política neoliberal. E ela também coloca o uso extensivo de videoconferências, coloca que o Estado só deve atuar no domínio econômico quando o privado não puder. E sobre a proposta na educação, ela propõe a construção de um novo sistema educacional. E aí tem até uma aspas que eu separei aqui, e consta o seguinte, que a proposta é libertar a educação pública do autoritarismo da ideologia de gênero, da ideologia da pornografia, e devolver às famílias o direito da educação sexual de suas crianças e adolescentes. Então, e tem muito mais coisas, né, mas não vou falar mais para não me delongar muito, mas a gente pode ver que existe uma proposta consolidada da FPE para o Brasil, né, e que ela vem trabalhando no Congresso para isso, né, na sua atuação parlamentar. E a FPE, ela coloca como missão, que inclusive está no seu estatuto, que é acompanhar e fiscalizar as políticas públicas, sendo que a sua estratégia de ação é combater projetos de lei nocivos à sociedade brasileira, a desconstrução da família, a vida, a liberdade constitucional de cultos, educação, segurança pública e o Estado democrático de direito. E a FPE, uma ação muito importante, que em 2019 foi aprovado um novo estatuto da FPE, inclusive foi publicado nas redes sociais, no Facebook da Frente Parlamentar Evangélica, e nessa publicação consta que o novo estatuto une a defesa da família e dos princípios cristãos. Todo e qualquer projeto que tenha a ver com esses dois temas terá a união de todos em sua defesa. Só que esse novo estatuto, ele ainda não está disponibilizado. Eu contatei o pastor Raul Ferreira, que é o assessor, e ele explicou que, como existem algumas propostas, né, que ainda não foram aprovadas por todos os membros da FPE, vai ser feita uma reunião posterior, e ele ainda não está liberado. Ele já foi redigido, só que ele ainda não foi liberado para consulta pública. Por isso que ele não poderia ser disponibilizado. Mas ele já foi redigido e em breve será publicado, né, para consulta pública. E tem outras ações também que elas têm sido muito, muito significativas e mostram o protagonismo da Frente Parlamentar Evangélica a partir de 2019, que é quando o pastor Silas Câmara assume a presidência. E, primeiro, que é a criação da página no Facebook, que foi criado em abril de 2019. Desde então, os cultos semanais que eles ocorriam, né, por causa da pandemia, eles foram suspensos, mas que ocorriam na Câmara dos Deputados, eles começaram a ser transmitidos ao vivo pelo Facebook, tendo um grande nível de visualizações, tinha dias que chegava a 3.500 visualizações, né, esses cultos sempre nas quartas-feiras pela manhã.
a FPE, ela começou também a publicar reuniões frequentes com o presidente Jair Bolsonaro, com ministros, secretários de governo, para mostrar que está discutindo políticas públicas e esses melhoramentos, né, entre aspas, na legislação de acordo com os princípios cristãos, os valores da família. E o ano passado também começaram a ocorrer os seminários chamados O Brasil na Perspectiva Cristã, e eles aconteceram em 5 estados brasileiros, tiveram a presença da Damares, do ministro da Educação, saiu na mídia algumas reportagens, né, de algumas falas deles, e o objetivo desses seminários era justamente discutir políticas públicas a partir de uma perspectiva cristã. E uma outra ação também que foi muito significativa para a atuação da FPE foi o lançamento do programa Capitol Ministries no Brasil. Esse é um programa que ele é originalmente de Washington, nos Estados Unidos. Ele é um programa que tem em diversos países da América Latina, do mundo todo, e o objetivo desse programa é converter políticos para Cristo. Então, desde agosto do ano passado, vem ocorrendo estudos bíblicos semanais na Câmara dos Deputados, e o pastor Raul Ferreira, inclusive, é o diretor desse programa. E aí eu perguntei para ele, assim, qual que é o objetivo, né? Por que foi adotado o programa Capitol Ministries no Brasil? E aí ele disse que é porque, através do estudo da palavra de Deus, termos parlamentares mais conscientes e que tenham cada vez mais fundamento bíblico para atuar dentro do parlamento. Essas foram as palavras dele. Então, ele disse que essas reuniões, elas vêm acontecendo com frequência, toda semana, nunca aconteceu de faltar. Tinha uma média de 5 deputados presentes por reunião, e ele disse que foram suspensas as reuniões em março, né, por conta da pandemia. E uma outra questão também que tem também a atuação da Frente Parlamentar Evangélica, que foi a aprovação da construção do Museu Nacional da Bíblia, uma obra que vai custar 80 milhões, o termo ele foi assinado em outubro de 2019, e a previsão é que ela fique pronta em 18 meses, desde a data da assinatura do termo. E as bandeiras, né, as principais bandeiras que historicamente, né, são levantadas pela FPE contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e o principal deles hoje, que ainda está tramitando, é o Estatuto da Família, que é o projeto de lei 6.583, tem também um outro projeto similar, mas que ele foi arquivado, que estava tramitando no Senado, mas esse ainda está tramitando, aguarda parecer. Tem também a bandeira contra o aborto, no PL Estatuto do Nascituno, que também está tramitando, e esse projeto, inclusive, ele prevê punição para as mulheres que abortarem, e prevê que é crime aborto em qualquer situação, né, até situação de estupro, e também contra a ideologia de gênero, que é levantado a partir do projeto Escola Sem Partido, que também está tramitando em uma comissão especial. E essa imagem que eu trouxe, o Estado é laico, mas não é ateu, vamos defender os direitos cristãos sempre, é uma das frases, né, que são colocadas com frequência nas redes sociais, dessa militância, né, da Frente Parlamentar Evangélica, né, com relação à defesa, né, dos princípios cristãos, né, na legislação, né, brasileira. Eu trouxe aqui 2 exemplos, né, de como que a Frente Parlamentar ela se mostra nas redes sociais. No dia 18 de novembro de 2019, ela publicou o que foi considerado uma conquista, né,
dos evangélicos, que teve apoio também da ANAJURE, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, e se colocou em defesa da política externa, que teria instruído diplomatas brasileiros a vetar os termos gênero em negociações internacionais. E o ano passado também, no dia 19 de dezembro, ela colocou uma publicação falando sobre uma confraternização dos parlamentares que ocorria no final do ano, e que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, e enfatizou que o auge da palestra, do encontro, foi a palestra do presidente, onde ele abordou os desafios para a construção do novo Brasil na perspectiva cristã, né? E aí, gente, é isso que eu tinha para compartilhar, e aí eu acho importante também falar que é algo que eu estou investigando também, é que existe, de acordo com o pastor Raul Ferreira, eu conversei com ele ao telefone, ele me disse que hoje existe uma certa insatisfação da Frente Parlamentar Evangélica com relação ao governo Bolsonaro, justamente porque a frente, ela gostaria de participar mais do governo com relação a outros projetos, né, com relação ao que ela colocou no manifesto A Nação, Brasil para os Brasileiros, que eu apresentei um pouquinho para vocês. Só que, de acordo com o pastor Raul, existe um sentimento de frustração hoje da Frente Parlamentar Evangélica, e ele disse, inclusive, que há um engano, né, isso nas palavras dele, né, de achar que toda a frente, ela é bolsonarista. Segundo ele, o atual governo, ele se cercou, até uma fala dele que eu anotei, ele fala, frustração decorre mais da postura do presidente, ele cercou-se apenas de 2 ou 3 deputados que dizem o que ele quer ouvir, né, ele falou que a ideia da frente era compor o governo dando ideias, né, e não vivenciar uma situação que ele classifica como de toma lá da cá. E ele fala que existe hoje um descontentamento, né, na base de apoio da FPE no governo Bolsonaro. E aí eu acredito que esse é um dado importante também, né, de investigação. E sim, para concluir a minha fala, eu acredito, é importante também, assim, citar que em relação à atuação da FPE, existe também a atuação para isenções fiscais, né, como ocorreu na aprovação do projeto de lei complementar 55 de 2019, que garantiu a igrejas incentivos fiscais por 15 anos. Esse projeto foi aprovado em maio do ano passado. Inclusive, tem até um dado que eu separei, que foi levantado pela Andrea Dipp em projetos que estavam em tramitação entre 2014 e 2017. Desses projetos, 56 deles eram de datas comemorativas religiosas e 35 eram de benefícios econômicos e fiscais a igrejas e seus membros, sendo que contra a diversidade de gênero e direitos LGBTQ eram 29, né, que são os projetos, né, os temas em que a FPE ela seria mais atuante, né, nesses anos. Então, a gente pode observar que existe, sim, também uma atuação para lutar, né, por benefícios econômicos para as igrejas, né, existe também essa atuação de interesse mais econômico, né. E também tem uma questão importante, porque o ano passado, no Salão da Câmara dos Deputados, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas foi lançado esse livro aqui, e é a Constituição Federal comentada à luz da Bíblia, e
O autor desse livro é o Bezaliel Rodrigues, que é bacharel em Direito, licenciado em História, e que seria aí um dos intelectuais orgânicos, né, assim, da Frente Parlamentar Evangélica, né, que está atuando para fazer, né, com que a legislação ela seja pautada, né, nos princípios cristãos, e isso justificado juridicamente, né, eu tenho visto que a Frente Parlamentar Evangélica, junto com a Anajurê, ela tem se cercado de argumentos para que os seus projetos eles sejam aprovados, que se convença a população, né, de que eles são verídicos, né, de que eles são unânimes. E então, assim, minhas conclusões, minhas considerações parciais que eu tenho é que existe, a minha hipótese, que existe um projeto da FPE de uma atuação mais ativa no governo, que está para além dessas pautas da moral e dos costumes, e que há também uma transição importante quando se passa de uma bancada evangélica para a frente parlamentar, e que a FPE, de certa maneira, ela ganha uma força no governo Bolsonaro, mas que, no entanto, existe também um certo estremecimento dessa relação, né, a partir da própria política do governo com relação a esse diálogo aí com a FPE. E é isso que eu tenho para dizer. Ok, Michele, obrigado pela apresentação, parabéns pela pesquisa. Nós temos aqui algumas questões, e eu também tenho algumas. Se você quiser se inscrever para poder falar, eu só pediria para que fosse objetivo, para termos mais tempo de ouvir os nossos pesquisadores, né, os nossos colegas. Bem, pergunta para ambos, né, feita pela Vanessa Palagar, que é sobre a metodologia que vocês utilizam. Qual é a metodologia que vocês têm utilizado nas pesquisas? E também qual a perspectiva dos impactos do momento atual que a gente está vivendo na atuação de vocês enquanto pesquisadores e nas suas pesquisas também, né? E aí a Vanessa se dirige diretamente agora para a Michele, perguntando qual é a atuação parlamentar evangélica na área da educação, em relação a dois temas, que é a questão da escola em partido e a questão da ideologia de gênero, né? Quais são os impactos disso para a democracia brasileira, sendo um Estado laico, né? A Bruna Araújo aqui também faz uma pergunta para a Michele. Boa parte dos parlamentares são membros da Igreja Assembleia de Deus. E a pergunta dela é se a Assembleia de Deus tem uma espécie de protagonismo na frente parlamentar evangélica ou se existe um equilíbrio na frente parlamentar. Okay? Eu quero fazer também uma pergunta aqui para o Bernardo, e depois a gente abre a outra sessão, né, de questões. Eu tive contato, certa vez, com os pomeranos no Espírito Santo, em determinada região do Espírito Santo, em que um luterano havia se convertido a uma outra denominação, e ele veio a falecer. E o fato dele ter se distanciado da sua denominação de origem impossibilitou que ele fosse enterrado no cemitério construído para eles, né? E isso tem que movimentar a questão do território, de terra, até que uma pessoa da denominação para a qual ele foi, cedeu terreno para que ele pudesse ser enterrado, e todos os outros que não pudessem ser enterrados naquele cemitério específico da denominação. A pergunta é se essa questão do cemitério, né, que você chegou a tratar também,
questão desses espaços, como é que isso é se é possível observar isso de forma econômica também, né, de abrir mão da terra, de favorecer, não a questão do cemitério, né, mas das indústrias também, esses setores que são espaços, né, se isso é contemplado na sua pesquisa. Uma outra questão, se existem algumas marcas, hoje em dia, marcas socioeconômicas, né, construídas pelos valores luteranos, ao longo de todos esses anos, e que hoje eles estão passando por algum tipo de reação contrária. Pode começar com o Bernardo, né? Depois Tá, a Michele. Nelson, só o finalzinho deu uma picotada aqui. Você falou das marcas. Se existem algumas marcas hoje, né, construídas pelos valores luteranos, que hoje passam por algum tipo de reação contrária na sociedade. Tá bom. Bom, respondendo de trás para frente, né? A sua questão sobre, né, marcas, né? O que você quis dizer de presenças do que está presente hoje. Exatamente. Tá, no caso da minha pesquisa, o que eu pude notar aqui até então, assim, essas fábricas, elas tiveram seu apogeu, né, a partir da década de 20, 30, né, e assim, fatores muito fortes que se marcaram o declínio delas, segundo o que eu pude ler, principalmente a questão de concorrência, no caso das rendas, né, de produtos chineses, né, com valor muito mais baixo, e algumas, por exemplo, a fábrica Ipu, que também foi uma grande fábrica, que era do Maximilian Falck, falido. Hoje, quando você chega na cidade de Nova Friburgo, é um prédio imenso, todo vazio, tem apenas um pequeno pedaço funcionando. Algumas sobreviveram por muito tempo. As indústrias ARP, elas fecharam em 2011, quer dizer, durou 100 anos. Né? Então, ela marcou fortemente, teve uma presença muito significativa na cidade. Hoje é um espaço meio que ela se deu uma reinventada, ela parou de fabricar rendas, né? Rendas de diversos tipos, e hoje é um espaço comercial, meio que virou um grupo empresarial, né? Que cede espaço, aquela casa que eu mostrei que era a casa virou um restaurante, é até um edifício tombado, muito bonito até. A sede da empresa virou a sede do Senai. Meio que eles se reinventaram. Algumas fábricas existem até hoje, de outros alemães, como, por exemplo, a Haga, que era do Hans Geiser, que também veio a convite do ARP na cidade. Né? Ainda a presença muito marcante, né? Até na disposição da cidade, modificou até a questão física. Né? As indústrias ficaram em pontas diferentes da cidade, meio que reorganizou o espaço urbano. Essa presença é marcante até hoje. A questão do cemitério, no caso, talvez seja uma questão mais teológica, não tenho tanto aprofundamento na teologia luterana, né? Tenho até lido algumas coisas, né, principalmente Lutero e alguns outros reformadores luterano, né, do religioso com o Estado, com o príncipe, com o governo. Nesse caso do cemitério, aqui da cidade é porque quando né, no momento que, né, os cemitérios eram de propriedade católica, né, era terra santa, só poderia ser enterrado quem fosse batizado no catolicismo. E há até um pesquisador que estuda, ele levantou pequenos cemitérios, mais de 70 cemitérios aqui na cidade, né, por conta desses imigrantes, né, muitos protestantes, tal. E o que eu levantei de cemitérios era exatamente o que eu pude ler. Era em relação à diferença de católico e protestante, não entre denominações protestantes diferentes. Esse caso eu não conhecia, vou até pesquisar, que é interessante. Não sei,
Eu vou até perguntar para o pastor, que é dessa região do Espírito Santo, se ele conhece sobre esse tema. Eu não conhecia, vou me inteirar. Já respondendo a questão da Vanessa, é Vanessa, né? Isso. Sobre a pesquisa, né? A metodologia da pesquisa, né? Além da pesquisa de campo, entrevistas, né? Eu parto muito da análise documental, né? Partindo daquela tese da Venadais, né? De que, né, os documentos oficiais vão carregar, ter uma dupla função de distanciar e de aproximar, né, o estado da vida cotidiana, né, de como é que, ao mesmo tempo que esses documentos são registros, né, de fatos, de momentos históricos, eles também são capazes de constituir relações, né, de subjetividades, para além desses universos institucionais. Eu acho que assim, a pesquisa documental tem até muitas discussões recentes sobre isso, né, para além não sei se é uma coisa, né, uma influência malinovskiana de que a pesquisa documental seria uma coisa de gabinete, né, que a pesquisa antropológica por excelência é o campo, né, e hoje meio que se questiona essa tese, né, isso não é mais, então, visto assim, o documento tem uma função, né, um papel, ele desempenha um papel, articula saber, poder, né, cria poderes, cria também ignorância. Eu acho que e a questão assim da relevância é porque assim, como eu venho de uma pesquisa, minha pesquisa de mestrado era atuação de religiosos no poder executivo, sobre a regulamentação do estudo de teologia dos cursos de teologia no Brasil. Então eu tive muito essa visão de como grupos religiosos estão sempre atuando dentro do Estado, né? No seio, essa ideia de laicidade como uma separação, é uma ideia que, né, é quase como um tipo ideal, né, que a gente não encontra no Brasil, né? Como essa pesquisa minha que mostra, em Nova Friburgo, em todo momento há a presença de elementos religiosos atuando no espaço público, atuando dentro do Estado, né? Mesmo após a proclamação da República, que você perde uma religião oficial, né? O Estado seria formalmente laico, isso se perde. Então, acho que você resgatar um pouco dessa... Não é tão assim, que são vários agentes atuando ao mesmo tempo, não é simplesmente o Estado é separado da religião, assuntos religiosos. Na verdade, né, essa pesquisa vai mostrar isso, né, que agentes religiosos atuam dentro do setor do espaço público, atuam com o Estado, como o Emerson Jumbelli fala, é um modelo de cooperação que existe no Brasil, né? Ele, a Paula Monteiro também tratam nesses termos, entre outros autores, né? Que debatem mais esse tema de relação à laicidade. Enfim, acho que essa a minha parte metodológica. Não sei se está respondido. Passo a palavra para a Michele. Obrigado. Ok, Michele. Primeiro, eu agradeço, né, pelas perguntas. E primeiro sobre a metodologia. Como eu estou no início ainda, né, da minha pesquisa, o que eu tenho feito até o momento é a pesquisa bibliográfica, né, que eu venho fazendo, estava com foco na produção do projeto, né, que foi aprovado no mês passado, e a minha metodologia de pesquisa vai ser a análise documental dos projetos de lei que são defendidos pela Frente Parlamentar Evangélica. Eu também tenho, no meu desenho do projeto, fazer também entrevistas, e eu pretendo ir a Brasília, assim, num cenário sem pandemia, eu pretendo ir a Brasília, no ano que vem, ou se der tempo no outro ano, mas eu me programei para 2021, no máximo 2022, a ficar um período em Brasília para poder entrevistar parlamentares evangélicos e participar do ambiente da Câmara dos Deputados, né, participar dos eventos que são promovidos pela Frente Parlamentar Evangélica,
fazer uma etnografia, né, uma observação, e fazer entrevistas com assessores também, porque os assessores, eles também são muito importantes, porque são os assessores que fazem essa triagem dos projetos, das votações, eles são muito ativos. Então, no meu projeto, eu tenho a previsão de entrevistar esses parlamentares e assessores legislativos, e também mas assim, como a gente entrou no cenário de pandemia, e a Frente Parlamentar Evangélica, ela tem uma atuação muito forte na rede social, na página do Facebook, eu tenho coletado dados da página do Facebook para fazer também uma etnografia dessa página, porque a Frente Parlamentar, ela tem lá todos os cultos, eles são colocados, disponibilizados, transmitidos ao vivo, e eles ficam disponíveis, né, todos os cultos da Frente Parlamentar Evangélica. A Frente também criou um programa curtinho de TV, que ela disponibiliza no YouTube, e coloca também na sua página, que é o Momento da Frente, e cada semana ela aborda um tema, faz entrevista com os deputados e fala sobre a sua atuação. Tem vários vídeos também que são feitos pelo pastor Silas Câmara e outros parlamentares da frente, que são todos disponibilizados. E também documentos, que são documentos redigidos pela frente, ofícios, que são colocados nessa página. Então, acredito que a página no Facebook, ela também é muito rica, né, e a análise mais atenta dessa página pode trazer muitos dados, e dados novos, né, que podem nos dar aí alguns insights de pesquisa. Então, e pensando, sobretudo, nos impactos, né, da pandemia, porque tem estudos que eles projetam que essa pandemia, ela pode se estender aí até 2022, né, então a gente realmente não sabe, o cenário é de incerteza. Então, se eu não conseguir fazer essa viagem, né, fazer esse período de etnografia presencial lá em Brasília, eu já tenho feito contatos por telefone, e o meu primeiro contato, já tenho contato com o assessor da Lauriette, que inclusive ia fazer uma entrevista com ela, mas não foi possível por motivo de agenda dela, e eu também já fiz contato com o assessor de comunicação, né, o pastor Raul Ferreira, que é que é diretor do Capital Ministries, que também vai ser objeto de investigação da minha pesquisa, e ele se colocou à disposição para fazer uma entrevista online futuramente, né, se ainda estiver no período da pandemia. Então, se eu não conseguir fazer as entrevistas pessoalmente, eu pretendo fazê-las ou por telefone, ou fazê-las por meio de videoconferência. E com relação à pergunta da Bruna, né, acho que foi a Bruna que perguntou, se eu observo que se existe um protagonismo da Assembleia de Deus, né. Se a gente for olhar com relação às disputas pela gestão, uma disputa mais atuante da frente, eu diria, por exemplo, o pastor Silas Câmara, ele é da Assembleia de Deus, né? Então, ele tem um protagonismo muito forte, mas tem também o senador Carlos Viana, que ele é da Batista, e ele também tem um protagonismo, ele também tem uma atuação muito atuante na Frente Parlamentar Evangélica. Mas a gente vê que a Assembleia de Deus, ela é ali uma maioria, e, na verdade, eu não saberia dizer, porque eu ainda não cheguei nessa fase de caracterização na minha pesquisa desse grupo de parlamentares, não cheguei a analisar detalhadamente, especificamente, a atuação de cada um, então nem saberia responder, na verdade, se existe uma atuação efetiva da Assembleia de Deus, né, Bruna? Então, essa pergunta eu vou deixar para te responder, assim, mais à frente. E com relação ao projeto
a pergunta da Vanessa, o projeto Escola Sem Partido, a FPE, ela, inclusive, ela fez existem vários projetos, né, do Escola Sem Partido. Esse que eu coloquei, que é o projeto, o PL 7180 de 2014, ele teve vários projetos de lei apensados a ele, porque foi criada nesse ano acho que foi final de 2019, deixa eu até olhar aqui. Isso, no final de 2019, no ano passado, foi criada uma comissão especial, né, e todos os projetos de lei do Escola Sem Partido, eles foram apensados a esse PL 7180. E a Frente Parlamentar Evangélica, ela já declarou, inclusive, que ela apoia o projeto Escola Sem Partido, que é de autoria da deputada federal Bia Kicis, do PSL, do Distrito Federal, que ela é autora de uma proposta mais rigorosa, né, do projeto Escola Sem Partido. Inclusive, esse projeto que foi apensado dessa deputada, ele prevê que as aulas sejam gravadas e que os professores possam ser punidos, né, e até na publicação da Frente Parlamentar Evangélica, eles colocaram, né, que nós apoiamos a deputada federal Bia Kicis. Os alunos têm o direito de não serem doutrinados. Na sala de aula, a autoridade máxima é o professor e não pode ser usada para manipular. Sabemos que atingir a imparcialidade absoluta é impossível, mas é um ideal a ser buscado. Então, hoje o que a gente sabe é que existem vários projetos, né, e a ideologia de gênero, que é contra o que a Frente Parlamentar Evangélica luta, ela é alvo, né, dentro desse projeto do Escola Sem Partido, né, é dentro do Escola Sem Partido que ela luta contra uma doutrinação, né, da ideologia de gênero, porque ela acredita e vê que a ideologia de gênero seria uma narrativa, né, para destruir as famílias, né, que existem alguns assuntos, né, de ordem sexual, da educação sexual, que devem ser tratados apenas em casa e não nas escolas, né. Então, atualmente está parado, né, assim, não teve, eu sempre fico acompanhando no site da Câmara, não teve nenhuma movimentação, ainda está aguardando a constituição da comissão temporária pela mesa, né, mas a gente sabe que é uma realidade, né, assim, então, para quem trabalha na educação, realmente é um projeto preocupante, né, porque tem várias questões aí. Acho que é isso. Ok. Bom, nós estamos chegando ao final, temos apenas mais 5 minutos, e aí eu vou fazer a última pergunta, que é do Paulo, dirigida também para a Michele, e em conexão também com a questão da Bruna, que a pergunta como é que a Frente Parlamentar tem se posicionado em relação à ciência, né, diante de grupos conservadores que têm se levantado contra o conhecimento científico. E o Paulo pergunta, diante da sua afirmação, Michele, que existe uma forte assessoria em torno desses parlamentares, se você intui que eles se organizem para colocar representantes nas comissões importantes na Câmara. E sobre essa questão da educação, se você acredita que haja alguma aproximação também com a Igreja Católica. E ele sugere aqui também a leitura do livro Em Nome de Deus, da jornalista Andrea Dipp. Sim, inclusive, eu tenho o livro da Andrea Dipp, né, até um dos dados que eu trouxe dos projetos em 2014, 2017 foram levantados por ela, e já respondendo essa pergunta, se tem relação com a Igreja Católica, o termo ideologia de gênero, ele se tornou conhecido nas discussões na época dos planos da educação de 2014 e 2015, e foi uma narrativa que foi criada no interior,
né, de uma parte conservadora da Igreja Católica e do movimento pró-vida e pró-família. Então, esse movimento contra a ideologia de gênero, ele surge dessa bancada católica, né, no Congresso. Bom, e qual foi a outra pergunta que eu não anotei? Ah, tá, em relação à ciência, né, como a frente tem se posicionado. Eu tenho acompanhado a atuação da Frente Parlamentar Evangélica nesse período da pandemia, desde março, e a frente, no início, ela se coloca numa posição um pouco contraditória, porque, ao mesmo tempo que ela, como um órgão oficial, ela se posiciona politicamente ali, atuando junto com o Ministério da Saúde, orientando as pessoas que elas fiquem em casa, que os ministros orientem aos seus fiéis, né, para que não propaguem o vírus e tudo, né, pedindo às pessoas para se prevenirem, apoiando as medidas adotadas pela OMS. No entanto, ao mesmo tempo, ela se mobilizou com relação a vários projetos, a 2 projetos de lei para colocar, primeiro que foi o decreto presidencial, que colocou as atividades religiosas como serviços essenciais, então as igrejas elas puderam ficar com as portas abertas durante o período da pandemia, e por mais que a Frente Parlamentar Evangélica ela diga explicitamente que ela é contra aglomerações, né, que os templos eles podem ficar abertos, mas que as pessoas não façam aglomerações e que não façam cultos, por exemplo, ela coloca a igreja como fundamental que a igreja esteja aberta para receber os desesperados, né, para que as pessoas elas possam ir buscar um refúgio, né, e que usem máscara, álcool em gel, tomem as medidas de segurança de distância, de 2 metros de um para o outro, né? Só que aí, pelo que eu observei, até em pesquisas nas redes sociais, na própria página da Frente Parlamentar Evangélica, as pessoas, os fiéis ali, os internautas que participavam, discutiam, essa mensagem dos projetos de lei, porque a frente coloca: frente derruba projeto que proibia a realização de cultos até final de outubro de 2020, né, porque tinha o projeto de lei que previa que as atividades, né, religiosas, inclusive, entre tantas outras, ficariam restritas até outubro de 2020. Só que a frente, ela conseguiu, por meio de sua articulação, que as igrejas, elas fossem retiradas desse projeto, né, no entanto, logo as igrejas puderam ficar com as suas portas abertas, e quando ela coloca essa notícia na rede social, começa a vir uma série de comentários dos internautas, das pessoas, falando que, bom, então, os cultos estão liberados, tem que falar para os governadores que podemos fazer cultos, porque o STF determinou que cada governo poderia legislar, teria autonomia para manter, né, as atividades que julgassem necessárias, né, abertas ou não, em atividades ou não. Então, a Frente Parlamentar Evangélica, ao mesmo tempo que ela se coloca a favor da ciência, nessa situação específica do coronavírus, ela faz projetos que acabam favorecendo a aglomeração, né, luta também nessa militância para que as igrejas, elas não sigam fechadas. Existe também uma preocupação, né, com a arrecadação dos dízimos, né, já tem pesquisadores brasileiros que já, como Buriti, que já alertou também para esse fato, mas com relação isso, e também existe projetos de lei, mas esses projetos de lei com relação a ensino do criacionismo nas escolas, que foi até de autoria do Marcos Feliciano,
e tinha um outro projeto de lei de autoria de um outro deputado, que era defendendo para instituir o ensino da Bíblia dentro do ensino religioso nas escolas, né? Só que esse projeto de lei foi o ano passado que saiu a relatoria, eles foram descartados, né? Porque o relator entendeu que isso seria competência do MEC para julgar. Então, pelo menos esses projetos, né, o ensino do criacionismo, né, que teria um embate aí mais direto com a ciência, por hora, ele foi descartado no âmbito legislativo, né. Ok. Acredito que respondi. Uhum. Michele, muito obrigado. Obrigado ao Bernardo também pela participação de vocês, a exposição tão clara, né, da pesquisa de vocês. Eu desejo a vocês e aos caríssimos colegas que estão acompanhando a gente aqui muita saúde. Eu quero passar a palavra aqui para a Bruna, a fim de que ela encerre a sala, dando aí talvez as últimas informações a respeito de certificação, enfim. Ótima noite a todos e todas. Gente, boa noite para todo mundo. Parabéns para a Michelle e para o Bernardo. Apresentações muito ricas, maravilhosas, né? Muito obrigada pela participação de todo mundo. Em breve a gente vai mandar os certificados, provavelmente no finalzinho de julho, né? Que a gente ainda está no processo de organização das demais reuniões, tá? Quem não preencheu a lista, é só correr lá rapidinho e preencher o formulário, que a gente usa esses e-mails para também mandar para todo mundo os próximos eventos, tá? A gente tem um próximo evento no dia 15, todo mundo vai receber o comunicado por e-mail, tá? Parabéns para todo mundo, uma boa noite. Agradecer a Alessandra e a Vanessa que estão ajudando, estão participando, né, na organização. A Alessandra que faz as salas pra gente, né? Grava sempre e tá esse trabalho invisível, mas ele sempre existe, né? Então, parabéns para todo mundo. Até o próximo, gente. Um beijão. Obrigado, boa noite. Boa noite, gente.